E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar em mais um tema importante. Preparada. Hoje vamos falar sobre a obesidade. Um assunto que, infelizmente, está cada vez mais presente. É verdade. E a gente vai explorar como a indústria alimentícia está relacionada com essa epidemia de obesidade. A obesidade é uma questão complexa, com vários fatores envolvidos. E a gente vai desvendar como a indústria alimentícia contribui para esse problema. Inclusive, a gente pode começar essa conversa dando uma olhada no mapa da obesidade global. A gente vê um aumento preocupante de sobrepeso em vários países, né? Sim, e tem um país que a gente precisa observar com atenção: Qual? o México. A obesidade se tornou uma verdadeira crise de saúde pública por lá. Sério. 3/4 da população adulta mexicana sofre com obesidade. Nossa, que número alarmante. Mas por que será que o México se destaca tanto nesse cenário? Para entender essa epidemia, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Voltar no tempo. A gente precisa analisar a ascensão da comida ultraprocessada no México. Entendi. E essa ascensão tem a ver com a assinatura do NAFTA em 1994. Exatamente. O NAFTA, aquele acordo comercial entre México, Estados Unidos e Canadá. Ah, tá. Lembra de ter estudado sobre isso? Pois é, depois do NAFTA, o México viu uma verdadeira invasão de produtos industrializados. E a Coca-Cola virou um símbolo dessa mudança, né? Sim, o consumo médio no México chegou a 163 litros por pessoa, por ano. 163 litros de Coca-Cola por ano. É muita Coca-Cola. É muita Coca-Cola. Mas, voltando ao assunto, por que será que esses alimentos processados são tão irresistíveis? É verdade, parece que a gente perde o controle na frente deles. A indústria alimentícia investe pesado em pesquisas para desenvolver produtos que dão prazer imediato. Mas que a longo prazo podem ser prejudiciais à saúde, né? Isso mesmo. E aqui entra o conceito do ponto de felicidade. Ponto de felicidade. O que é isso? É a combinação precisa de açúcar, sal e gordura que torna os alimentos viciantes. Ah, entendi. Tipo, quando a gente come um salgadinho e sente aquela explosão de sabor, ou quando mordemos um sanduíche e a gente se sente feliz. Exatamente. A indústria alimentícia sabe como ativar nosso sistema de recompensa. Faz sentido? A gente Exato. sente prazer comendo esses alimentos e quer sempre mais. É como se a indústria alimentícia tivesse encontrado a fórmula mágica para a gente não conseguir resistir. Parece que sim. Mas e a saúde? Fica em segundo plano. Essa é a grande questão. A indústria usa ciência e marketing para nos seduzir, mas muitas vezes sem se preocupar com as consequências a longo prazo. E essa estratégia me lembra a indústria do tabaco, que coloca nicotina nos cigarros para viciar os fumantes. Não é uma boa comparação. No caso dos alimentos ultraprocessados, o foco está nos heavy users. Heavy users? Quem são eles? São os 20% dos consumidores que consomem 80% dos produtos. Ou seja, a indústria aposta em um grupo específico de consumidores, mesmo sabendo dos riscos à saúde. É uma estratégia que levanta questões éticas, não é? Com certeza. E, para a gente entender melhor esse dilema, vamos analisar o caso da Nestlé. A Nestlé, a maior empresa de alimentos do mundo. Ela mesma. E documentos internos revelaram que a maioria dos produtos da Nestlé não é saudável. Essa revelação coloca a empresa em uma posição delicada. É como se a Nestlé soubesse que seus produtos são prejudiciais à saúde, mas continuasse lucrando com eles. A Nestlé se defende dizendo que oferece opções para todos os gostos e necessidades e que o consumidor precisa fazer escolhas conscientes. Mas será que essa postura da Nestlé é suficiente? Muitos especialistas criticam essa postura. Eles argumentam que a Nestlé, assim como outras gigantes da indústria, prioriza o lucro em detrimento da saúde pública. Entendi. E esse debate nos leva ao México, que decidiu enfrentar essa questão de frente. É verdade. O México implementou várias medidas para combater a obesidade. Que tipo de medidas? Eles implementaram a taxação de bebidas açucaradas, a proibição da publicidade infantil e a criação de uma etiquetagem frontal de advertência em produtos não saudáveis. E essas etiquetas, como funcionam? Elas alertam o consumidor sobre o alto teor de açúcar, gordura saturada, sódio e calorias. E já estão mostrando resultados. Sim, muitas empresas estão reformulando seus produtos para evitar o selo preto. Que legal! Então as etiquetas estão incentivando a indústria a produzir alimentos mais saudáveis. Exatamente. Elas dão poder ao consumidor que pode fazer escolhas mais conscientes. Mas imagino que a indústria alimentícia não tenha ficado parada, né? É claro que não. Houve muita resistência, principalmente da Nestlé. A Nestlé de novo. Ela tentou barrar a lei mexicana usando sua influência em outros países, como Suíça. A Suíça? O que a Suíça tem a ver com isso? A Suíça é a sede da Nestlé. Ah, entendi. E a Nestlé pressionou o governo suíço para se opor à lei mexicana. Mas por que a Suíça se envolveria em uma questão interna do México? A Nestlé tem muita influência na Suíça. Então a Nestlé usou sua influência para proteger seus interesses, mesmo que isso significasse ir contra uma medida que protege
protege a saúde da população mexicana? É uma questão complexa que envolve interesses econômicos, saúde pública e ética. É realmente complicado. E o Banco Mundial, como se posiciona nesse debate? O Banco Mundial recomenda a taxação de bebidas açucaradas como medida eficaz no combate à obesidade. Interessante. E a Suíça ignorou essa recomendação, né? A postura da Suíça gerou muitas críticas. Especialistas acusaram o país de priorizar os interesses da indústria. Que situação. Mas e como essa disputa entre a indústria e os governos impacta as pessoas? A obesidade tem um impacto enorme na saúde física e mental das pessoas. É verdade. E a gente pode ver isso na história da Rebeca. Exatamente. Ela sofre de transtorno alimentar compulsivo. Nossa, que triste. A história da Rebeca é um exemplo de como a obesidade pode afetar a vida das pessoas. É importante a gente conhecer a história dela para entender como a obesidade impacta o dia a dia. A história dela é um exemplo real, né, de como a obesidade pode afetar a saúde mental das pessoas. Ela falou sobre os episódios de compulsão alimentar, sabe? A culpa depois de comer. Deve ser muito difícil lidar com isso. A gente viu como a indústria usa estratégias para a gente comer mais. E isso pode ser um gatilho, né? Para quem tem predisposição a transtornos alimentares. Exatamente. A gente sabe que a obesidade está relacionada a vários problemas de saúde mental. Depressão, ansiedade, baixa autoestima. A pressão por um corpo perfeito também contribui para isso. A gente vive em uma sociedade que valoriza muito a magreza. É verdade. E as pessoas acima do peso sofrem preconceito, discriminação. A gordofobia é um problema sério que precisa ser combatido. Com certeza. A obesidade é uma doença complexa e as pessoas com obesidade merecem respeito e acolhimento. Sem dúvida. Voltando à indústria alimentícia, a gente viu que eles focam nos heavy users. Que representam 20% dos consumidores, mas consomem 80% dos produtos. Isso. É uma lógica meio assustadora, né? É preocupante. Parece que a indústria está mais interessada em lucrar do que em cuidar da saúde das pessoas. Eles sabem que esses heavy users são mais suscetíveis a consumir em excesso. E se aproveitam disso. E a Nestlé, por exemplo, admitiu que a maioria dos seus produtos não é saudável. Como você vê essa postura? Acho que a Nestlé e outras empresas do setor precisam assumir a responsabilidade, sabe? De promover uma alimentação mais saudável. Não adianta só ter opções saudáveis se a maioria dos produtos continua sendo ultraprocessada. A gente viu que o México está tentando mudar esse jogo com a taxação de bebidas açucaradas e etiquetagem frontal. Você acha que essas medidas são eficazes? Acho que são medidas importantes que colocam o tema em evidência. A taxação de bebidas açucaradas já mostrou resultados em outros países, como o Reino Unido. E as etiquetas? Influenciam o consumidor na hora da compra. Com certeza. Elas chamam atenção para os ingredientes prejudiciais e fazem o consumidor pensar duas vezes. Mas a indústria não gostou nada dessas etiquetas, né? A Nestlé, por exemplo, tentou barrar a lei mexicana, pressionando o governo suíço. A indústria tem um histórico de lobby contra medidas que protegem a saúde pública. Eles dizem que prejudicam a economia. Mas, na verdade, o que está em jogo são os lucros deles. O Banco Mundial recomenda a taxação de bebidas açucaradas para combater a obesidade. Porque alguns países, como a Suíça, resistem a essas medidas. Acho que a influência da indústria nesses países é muito forte. Eles usam o poder econômico para pressionar os governos. Mas a saúde da população devia ser prioridade, né? A gente está falando de uma epidemia de obesidade. Sim. É preciso que a sociedade se mobilize para pressionar os governos a adotar medidas mais eficazes. A saúde pública não pode ficar em segundo plano. E a gente, como consumidores, o que podemos fazer? A gente tem um poder de escolha. Podemos optar por alimentos mais saudáveis, cozinhar mais em casa, ler os rótulos. Evitar os ultraprocessados. Isso. Mas é difícil resistir à tentação. A indústria sabe como nos seduzir, mas a gente precisa ter consciência. A nossa saúde está em jogo. Se informar, se educar. E cobrar da indústria que produz alimentos mais saudáveis. Com certeza. A indústria precisa entender que a saúde das pessoas é mais importante que o lucro. E, Rebeca, será que ela consegue vencer a compulsão alimentar e ter uma vida mais saudável? Olha, a Rebeca e outras pessoas com transtornos alimentares precisam de ajuda profissional. É importante procurar um médico, nutricionista, psicólogo. A gente torce para que ela consiga superar esse desafio. A história dela mostra que a obesidade é um problema que afeta o corpo e a mente. E que a gente precisa ter um olhar mais humano, mais acolhedor. A culpa e a vergonha não ajudam. As pessoas precisam de apoio, informação, acesso ao tratamento. É verdade. E a gente precisa continuar debatendo esse tema para que a sociedade se conscientize da gravidade do problema. Sim, a gente precisa buscar soluções juntos. É verdade.
E a gente precisa continuar falando sobre a obesidade, né? Sobre o impacto na saúde física e mental e sobre o papel da indústria. A gente viu que o México adotou a etiquetagem frontal. E isso tem gerado bastante discussão. Sim, a etiquetagem frontal é importante, né, para alertar o consumidor sobre os riscos de consumir muito açúcar, gordura, sódio. E a gente viu que essa medida já está dando resultado no México. As empresas estão mudando os produtos para evitar o selo preto. Mas a gente viu também que a Nestlé tentou barrar a lei, usando a influência dela com o governo suíço. Isso mostra que a indústria nem sempre colabora, né, com medidas que protegem a saúde. É verdade, a indústria sempre fez lobby contra medidas regulatórias. Dizem que prejudicam a economia. Mas a gente precisa se perguntar qual é o preço da saúde. O lucro é mais importante que o bem-estar da população. E a gente, como consumidores, o que a gente pode fazer? A gente viu que a obesidade tem várias causas, né? E a indústria tem a sua parte de culpa. Mas a gente também pode fazer escolhas mais conscientes. Exato. A gente pode repensar nossos hábitos. Buscar uma dieta mais equilibrada, comida de verdade. Cozinhar mais em casa. Ler os rótulos. Evitar ultraprocessados. E a gente pode se inspirar no México. Eles estão enfrentando a indústria, protegendo a saúde da população. A gente pode se mobilizar, cobrar dos governantes medidas mais eficazes contra a obesidade. Taxar bebidas açucaradas, restringir a publicidade infantil, oferecer alimentos saudáveis nas escolas. E a gente precisa se informar, né? Se educar sobre alimentação saudável para fazer escolhas melhores. Tem muito recurso disponível. Sites, livros, aplicativos, para entender o que a gente come. É isso. Acho que a mensagem desse mergulho é: a gente precisa assumir o controle da nossa saúde, buscar informação, fazer escolhas conscientes, cobrar dos governos, da indústria. A gente não pode ficar parado diante dessa epidemia, que afeta tanta gente no mundo. Nath concorda, a obesidade é um problema sério, mas a gente pode enfrentar isso. Com informação, atitude, união, a nossa saúde é o nosso bem mais precioso, a gente precisa lutar por ela. Isso aí. Com essa mensagem de esperança, a gente encerra mais esse mergulho profundo. A gente espera que você tenha gostado dessa jornada pelo universo da obesidade. Que as informações te inspirem a fazer escolhas mais saudáveis e a lutar por um mundo com menos obesidade e mais saúde para todos. Até a próxima!